Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Depois de uma semana quente, vamos falar de algo que realmente refrigera, salvação. Vamos ainda dentro da linha teológica da lição semana passada. A lição 9 nós vimos Jesus Cristo, Salvador, Senhor e Mestre. Isso foi semana passada. E hoje a lição 10 da nossa revista Reflexões Bíblicas, volume 5, condições para usufruir da salvação. Nós vamos continuar seguindo a linha do autor, e o autor diz que nós devemos nos lembrar da lição de lá no começo, quando ele afirmou no livro de Gênesis que o homem e a mulher foram criados para um relacionamento, uma vida de comunidade com Deus. Foi esse o propósito que eles foram criados. E aí o pecado os afastaram de Deus. Posteriormente, a sua descendência também foi apresentando os seus percalços e dificuldades da vida em comunidade. Nós devemos lembrar que nós herdamos do primeiro casal não é só a natureza de pecar. Nós herdamos também as consequências do pecado deles. Nós vimos que eles tiveram medo, nós vimos que eles tiveram insegurança, culpa, fugiram da presença de Deus. Tudo isso nós herdamos desse primeiro casal. A revista ainda diz assim: hoje nascemos num mundo de pecado e que nos estimula a uma vida longe de Deus. Se não bastasse o fato que aconteceu, nós ainda convivemos com a herança disso tudo. E aí, lendo esta semana um artigo num jornal chamado Jornal da Cidade, o artigo se chama O Grande Reset, do dia 2 de outubro do corrente ano. Ele diz assim, ele cita uma fala do primeiro presidente, ou primeiro diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Eu disse Organização Mundial da Saúde, o Brock Criswell. Ele diz: para alcançarmos um governo mundial, é necessário remover das mentes dos homens sua individualidade, sua lealdade à família e às tradições, seu patriotismo nacionalista e os dogmas religiosos. Eu pergunto para você, o que isso tem a ver com saúde mundial? Então fica cada vez mais evidente que o que nós temos visto nesses tempos dessa pandemia e toda manobra centralizada no órgão que aparentemente deve cuidar só da saúde, completamente infestado, não só de política, mas de todo o arquétipo e arquitetura do governo mundial. Então é nesse contexto que o autor está dizendo, então, que nós estamos vivendo num mundo que estimula a vida longe de Deus. E aí, naquele trecho da revista Aplicação à Sua Vida, ele diz assim: ao usar o livre-arbítrio que lhe foi dado, você tem, por vezes, atendido à voz do tentador, mesmo podendo resisti-lo e ido pelo caminho contrário à vontade de Deus? E ele segue perguntando: o que você conclui disso quanto à sua semelhança com Adão e Eva? Você pode acusá-los dizendo que você não faria o que eles fizeram? Nós gostamos muitas vezes de perguntar, e por que Adão fez isso? A pergunta é: eu teria feito diferente? E aí o autor nos propõe então trabalhar no texto de Marcos 1, de 4 a 15, de 4 a 15, e eu gostaria de abrir nosso pensamento dizendo que eu e você temos uma única chance. E essa chance está em Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Agora ouça a pregação de Jesus. E dizendo: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Pronto, ele falou do que ia acontecer. A pregação dele se resumiu em: arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação se resumiu em: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero lembrar você que o Evangelho nos leva à renúncia, e isso é bem diferente de deleites, que é a linha do hedonismo. Mas as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em curtir, as pessoas estão muito mais preocupadas em sentir, usufruir, ter prazer, do que renúncia. E assim o autor nos propõe o primeiro tópico, que ele chama de primeira condição para você usufruir da salvação. Primeira condição: arrepender-se. E aí ele diz que toda a lição do que ele vai afirmar está no capítulo 1 de Marcos, do Evangelho de Marcos, nos versos de 14 até o verso 15. E ele nos lembra que quando nós lemos esses versículos, se nós pararmos nos versículos 7 e 8, nós vamos ver que João está pregando o batismo do arrependimento e anuncia que aquele que viria depois dele é completamente maior do que ele, que ele não tinha como nem mensurar o tamanho dele. E aí a pergunta que fica é: se João estava pregando um batismo de arrependimento, Jesus batizou por quê? É muito simples a resposta. Nós sabemos que o arrependimento, no sentido bíblico, é muito mais do que arrepender-se de uma palavra, de um pensamento ou de uma ação. Nós precisamos entender que arrependimento está ligado à ideia de que nós somos pecadores. Primeira coisa, eu preciso entender que eu sou pecador. E para isso estamos sempre, por isso estamos sempre cometendo pecados. E aí nós temos de nos reconhecer na condição de pecador e também nos reconhecer na condição de pecadores em rebelião com Deus. E essa é a grande dificuldade das pessoas. Nós estamos em rebelião com Deus, junto com toda a humanidade. E aí nós chegamos no ponto que eu acabei de falar. Mas Jesus vai batizar. Marcos 1,11, que ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí eu renovo a minha pergunta nessa manhã. Se o batismo é de arrependimento, é porque nós somos pecadores, é porque nós estamos em rebelião com Deus, por que Jesus batizou? Primeiro, Jesus não converteu na pregação de João de arrependimento de pecado. Jesus se batizou para dar prova de obediência a Deus. E é por isso que Deus está dizendo: esse é meu filho que me obedece. Esse é meu filho que cumpre tudo que eu mandei. E aí por isso que quando nós lemos o batismo de Jesus em João 1,11, que Deus diz do alto céu que esse é o filho que lhe dá prazer, nós encontramos no último capítulo agora do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nos versos de 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Agora olha aqui, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e obedecer publicamente o que diz crer será salvo. Mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Se batismo não salva, batismo é o quê? Batismo é o público testemunho de obediência na fé da palavra de Deus. Jesus está dizendo publicamente: eu estou aqui para obedecer a palavra do meu Pai. Por isso que ele batizou. Então quem não batiza está dizendo: eu creio, mas não vou obedecer a palavra de Deus, porque não quer publicamente assumir isso. Mas olha o que diz mais: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Quem são os que creram? Os que obedecem. Não é os que sabem do nome. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, de 15 a 18. E aí cabe uma pergunta: o que Deus pode dizer de você depois que você disse que cria nele? Eu creio em Deus. Jesus declarou publicamente que cria e obedecia. Então eu pergunto também, mais uma vez, depois do meu
e do seu batismo, que é a nossa confissão pública de que cremos e vamos obedecer à palavra de Deus. O que Deus pode dizer de você? Esse é meu filho, essa é minha filha, que disse que crê e me obedece? É muito sério. Por isso que na aplicação para a sua vida aqui, na revista o autor diz: viver segundo a vontade de Deus é o nosso maior desafio, pois a carne milita contra o espírito, conforme ensinou o apóstolo Paulo. A carne milita contra o espírito. E aí o autor da revista diz: é o ser em rebelião contra Deus, que nós devemos reconhecer em nós mesmos. Isto é, alguém que tem dificuldade em fazer o que Deus quer e deixar de fazer o que Deus não quer. É ter coragem de assumir isso. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na sua confissão sobre isso, em Romanos 7, de 19 a 20. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está dizendo. Olha a confissão dele da rebelião da natureza carnal contra Deus. E aí, ele vai então declarar o seu reconhecimento do estado de miséria humana. Como assim, pastor? Romanos 7, 24 e 25 agora. Miserável homem que sou. Eu preciso entender que essa rebelião contra Deus me coloca numa condição carnal de miserável e não de poderoso. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? A morte que o pecado causa. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. O meu pensamento está fixado em obedecer a palavra. Mas com a carne, da lei do pecado. Então ele está dizendo, eu não posso esquecer disso. Embora eu tenha vontade, embora eu tenha desejo de estar na presença, de obedecer a palavra, eu não posso esquecer que eu tenho uma carne que não quer obedecer a palavra. Eu tenho uma carne que quer viver os prazeres da carne, que quer viver a lei do pecado. E eu não posso esquecer dessa guerra. Então o autor da revista diz assim: temos sim que reconhecer em contrição as falhas que temos praticado contra nós mesmos, contra a nossa família e demais semelhantes, para que com a ajuda dele nos corrijamos. Temos de confessar nosso orgulho, vaidade, egoísmo, rebeldia, desamor, etc., para que ele nos vá curando. Arrependimento é a chave da cura. Há muitas pessoas que choram, há muitas pessoas que falam da sua dor, há muitas pessoas que falam do seu sofrimento e da sua angústia, mas não serão curados. Porque para ser curado é preciso arrepender. Eu não consigo lembrar de outro texto senão aquele de Hebreus que trata o caso de Esaú. Olha aqui. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Agora olha a explicação. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Chorou, sofreu, angustiou, mas era remorso, mas não era arrependimento. Isso é muito sério. Eu quero chamar a atenção para essas duas palavras. Ele diz no verso 16, ninguém seja devasso como Esaú. A palavra devasso aí, na tradução da NVI, diz que é imoral. Ou seja, ninguém extrapole a moralidade bíblica. As pessoas têm desprezado a moralidade bíblica e aprovado a moralidade do mundo. Aqui é muito claro, ninguém seja devasso como Esaú. Ninguém despreze a moralidade bíblica.
E ninguém seja profano. E se recorremos de novo ao significado na língua portuguesa, profano é todo aquele que é estranho e que não pertence ao ambiente do sagrado. Então o que ele está dizendo? Ninguém despreze a moralidade bíblica e ninguém seja um estranho no ambiente do sagrado. Como que isso se dá? Isso se dá quando eu não me arrependo. Eu faço parte da festa, eu estou no meio da igreja, mas no mundo espiritual eu sou um estranho. Eu não faço parte da atmosfera celestial que está envolvendo aquilo. Por quê? Porque falta arrependimento. É aquele negócio de estar no lugar, mas não fazer parte do lugar. O mundo espiritual é muito sério. E as pessoas às vezes têm desprezado isso. E então o autor nos aponta a segunda condição para desfrutar da salvação. Crer no Evangelho. Ele diz, Marcos 1,15. Mas antes de ler Marcos 1,15, eu gostaria de ler para você como começa o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Coincidentemente, esse é o primeiro evangelho escrito do Novo Testamento. Então Marcos está dizendo que o princípio de tudo é o evangelho de Jesus Cristo. E o verso 15 que o autor manda ler, nos diz a pregação de Jesus já no verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Agora vem a pregação. Arrependei-vos, primeira condição. Segunda condição agora, credes no Evangelho. É a pregação do próprio Verbo de Deus, do Verbo vivo do Senhor Jesus. Credes no Evangelho. Querido, a única coisa que a igreja precisa fazer e reconhecer que ela não pode se desviar é voltar para o Evangelho de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de 1 a 2, ele diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Agora olha o que ele diz: por meio deste evangelho vocês são salvos. Olha aí. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Há pessoas que até creem, mas não se apegam à palavra, não creem no Evangelho. Aqui diz que é tempo perdido, que é tempo em vão. Esse é o critério. E olha o que ele diz em Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é doutrina paulina, não é doutrina humana. Não o recebi de pessoa alguma, e nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. É isso que é o Evangelho. Então quando alguém diz para você, não, isso é palavra de homem, isso é letra, isso é papel, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Não é doutrina de homem. A revista nos diz, Evangelho significa a boa nova, que é a vida perfeita e plena de Jesus. Foi o que Deus revelou para cada um de nós. Ele nos aceita como somos, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a caminhar, querendo de nós desejo sincero. O autor então resume a expressão eu creio em Jesus. Ele diz, você precisa crer no Evangelho, você precisa crer em Jesus. E o autor então, ele separa 3 condições que ele diz que evidencia que eu creio em Jesus. A primeira condição, ele diz, significa que desejamos seguir os passos de Jesus nesse mundo, aprendendo com ele como ser, como viver, mesmo que nossas fraquezas às vezes nos levem a falhar, mesmo que essas fraquezas às vezes nos levem a tropeçar. E ele diz, Filipenses 3,12, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Uma segunda coisa que ele diz significa que
não é pelo nosso mérito. Não é pelo nosso mérito. Eu creio em Jesus para ir a Deus porque Ele é meu Senhor, porque Ele é meu Salvador, porque Ele é meu Mestre, porque Ele é meu mediador. E para onde que isso me leva? O autor então aponta. Embora valores falsos desse mundo por algumas vezes possam nos atrair, o nosso desejo maior é ter Jesus como nosso Senhor. Isso é o que nós desejamos. Isso é ter o Salvador. É desejar mais do que tudo. É não deixar nada passar na frente disso. Ele diz, por fim significa que confiamos nele para caminhar de acordo com a sua vontade. E dessa forma, confiamos no seu perdão para quando falharmos, ele poder nos ajudar a prosseguir. E aí o autor da revista diz assim, ele resume os 3 pontos da semana passada. Esta nova vida nos permite dizer, fui salvo. Nós vimos salvação do passado. Pois não estou mais perdido, não sei para onde, mas sei para onde e com quem estou indo. Estou sendo salvo. Nós vimos então que isso é santificação, é justificação no presente. É santificação, justificação e fui salvo. Por ele que me livra cada dia da ignorância, da fraqueza, dos medos, da vaidade, enfim, do pecado que tão de perto me rodeia. Serei salvo. É a salvação futura que nós vimos, que é a glorificação. Ao terminar minha jornada e penetrar numa vida plena, sem o pecado, com todas as suas consequências. Então eu preciso entender que a vida eterna não só me liberta do pecado, da natureza e da herança do pecado, mas das consequências que o pecado trouxe à minha vida. Querido, arrependimento e fé são condições para eu e você sermos salvos em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Se nós não confiarmos nisso, nós estamos anulando a suficiência de Cristo e aí a nossa justificação, que é o perdão dos nossos pecados, que é o nosso passado, está anulada. A nossa santificação, que é a salvação no presente, é em vão. E aí não nos alegraremos no futuro, que é a glorificação, que é estar na presença do Senhor. E o autor deixa uma nota. E uma nota que talvez não seja muito agradável, mas ele diz: devemos, no entanto, lembrar que fé e arrependimento não são apenas sentimentos, embora muitas vezes expressem assim. Eles são, acima de tudo, uma escolha e um compromisso. Querido, se eu digo que eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, 2 coisas não podem se ausentar na minha vida. Arrependimento, toda vez que eu errar, eu vou querer consertar. Eu não vou ter vergonha de pedir perdão. Eu não vou ter vergonha de dizer que eu errei. Eu não vou ter vergonha de bater meu joelho no chão e dizer: Senhor Jesus, eu pequei de novo. Para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para minha ovelha, para o meu pastor, eu não vou ter dificuldade. Porque eu sou um pecador, em rebelião contra Deus, e eu sei que eu preciso me arrepender todas as vezes, para que na salvação presente, a santificação avance no seu processo. E também, se eu digo que eu creio em Jesus, eu preciso crer no seu Evangelho. E a prova que eu creio no Evangelho de Jesus é que eu obedeço publicamente, quando eu desço as águas, quando eu tomo a ceia na igreja na frente dos irmãos, no simbolismo determinado por ele, ou na minha conduta, ou no meu comportamento, eu vou sempre dar prova de que eu creio no Evangelho de Jesus. Embora as pessoas talvez que me conheçam não estejam perto de mim para me ver, para apontar o erro, eu não farei. Porque dentro de mim existe um negócio que chama moralidade bíblica. A palavra do Senhor fala mais do que qualquer olhar, do que qualquer inspeção, do que qualquer vigilância. Eu sei que, embora ninguém que eu conheça, minha esposa, meu pai, meu pastor, ninguém esteja perto de mim para ver, eu sei que é um Deus que sonda todas as coisas.
Eu sei que há um Deus cujos olhos cobrem toda a terra. E Ele está observando se eu realmente sou um pecador arrependido que crê no Evangelho Salvador de Jesus. Meu querido, se você tem vivido isso, você então está usufruindo da salvação no tempo presente, na santificação. Se você não tem vivido isso, eu te convido nessa manhã a mudar de vida. A começar pelo princípio de tudo, arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados. Talvez sejam coisas simples, mas se você não acostumar a confessar coisas simples, você nunca vai confessar coisas grandes. Confesse o seu pecado para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu colega, para o seu irmão, para o seu pastor, para a sua ovelha. Confesse, peça perdão, se arrependa, porque isso é prova viva de que você crê no Evangelho de Jesus. E o Evangelho dele é muito claro. Se nós não perdoarmos, se nós não arrependermos, nós não seremos salvos. A pregação dele se limita a isso. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Eu quero orar com você nessa manhã. Curva a sua cabeça, eu quero abençoar a sua vida nessa hora. Deus, esse homem, essa mulher, ouviu a palavra do Senhor nessa manhã. E agora ele está orando. Ele está entregando sua vida. Ele está pedindo que o Senhor faça mudança na vida dele. Por isso eu peço nessa manhã que o Senhor contemple a oração desse homem e dessa mulher nessa hora. Estenda a tua mão de misericórdia e que ele viva a essência do que Jesus pregou. Se arrependa e todo o tempo creia no Evangelho que salva, o Evangelho de Jesus. Nós oramos nessa manhã com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Aguardo você logo mais à noite no culto. Quero só lembrá-lo que nós estamos num período muito quente e é necessário que você leve sua garrafinha de água como determina o decreto, porque nós não podemos ainda ligar os bebedouros da igreja, porque por decreto municipal eles estão lacrados e nós não podemos. E no domingo passado nós tivemos que fazer uma coisa emergencial que não poderemos fazer mais, que é buscar água lá num bebedouro, lá dentro do escritório, do gabinete, e trazer um copo aberto. Nós também não podemos, porque é um risco de contaminação. Por favor, agende sua ida no culto hoje e não esqueça, leve sua garrafinha com água. Que Deus abençoe. Até logo mais à noite, em nome de Jesus.